vocês. Graças a Deus que o Espírito Santo está aqui. Onde vocês estão, o Espírito Santo está. Vocês vêm carregando ele. Que maravilha, carregador de Deus vivo, né? Quem pagou o preço para isso? Jesus pagou o preço para hoje gostar de você chegar aqui e o Espírito Santo chegar junto, né? E aí me alegra isso. Porque ele também pagou o preço para que eu estivesse aqui, o Espírito Santo junto. Que maravilha, tudo aqui está maravilhoso por causa dele. Sem ele nada podemos fazer. Louvado seja Deus por mais um tema. Estão orando aí comigo? Glória a Deus. O Senhor tem misericórdia de mim para que eu possa falar tudo que o Deus quer e não o que eu quero. Importante que seja ele. E ele cresça, que eu diminua. Amém. Nós temos hoje o tema Mente Renovada Busca Viver na Presença de Deus. Mente renovada busca viver na presença de Deus. Amém. Nós temos mais de 100 passagens do Novo Testamento que falam sobre mente. A importância que é uma mente renovada. O Senhor fala muito em mente. Mais de 100 passagens do Novo Testamento estão falando sobre mente. Então, nossa mente hoje será mais uma vez reforçada no renovo. Se a mente é renovada, o coração fica maravilhoso, não é? Louvado seja Deus. Então, Deus deseja que nós, os seus filhos, entremos na sua presença. Não esqueça que o tema é esse. Mente renovada, busca viver na presença. Então, se sua mente está renovada, nossa mente está renovada, nós não queremos sair da presença de Deus. O desejo ardente da companhia da presença de Deus, nós vimos se fazer presente em Êxodo 33, versículo 15. Esse desejo nós vemos aqui, em Êxodo 33, versículo 15. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como pois se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Não é por causa da presença? Eu estou dizendo aqui, não é por causa da presença que eu estou aqui feliz, por causa da presença? Amém. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face enquanto homem, nenhum verá a minha face e viverá. Vamos ficar até aqui. Presença do Senhor na vida de Moisés. Importante saber que Deus deixou alguns personagens que nos inspiram, né, pela sede, pelo desejo ardente da companhia, da presença de Deus. A presença de Deus. E nós vemos que temos que ter cuidado. Eu tenho procurado ver algumas coisas naqueles que estão andando na presença.
começar a vir, porque tem que haver um cuidado muito grande. E sabe o que é ter a presença? Aí faz com que a gente pense assim, mas já tem uma presença. Mas veja que com a presença, com esse desejo ardente da presença, mas Moisés bateu na rocha 2 vezes e não pôde entrar na terra prometida. Então temos que ter cuidado, a gente tem uma sede da presença, a gente quer a manifestação da presença. Acho linda a manifestação da presença, como eu acabei de ver aqui na nossa nome, Liliane. Pronto, lindo, né, Liliane? Lindo, maravilhoso, todo mundo fica contagiado, todo mundo querendo também ficar nessa maravilhosa presença manifestada, porque Ele já está em nós, mas quando se manifesta melhor ainda, Ele fica feliz, mais feliz ainda. Mas tem que ter esse cuidado, porque às vezes nós estamos vivendo essa ardente vontade da presença, essa sede, e aí, por conta disso, muito bom, embriagados, né? Maravilha, mas de repente a gente tem algumas metas e não quer mudar as metas que Deus determina que é para mudar. Então a gente tem que ter cuidado, porque Moisés tinha uma meta, entrar na terra prometida, e estava todo certinho, todo abençoado, certinho, todinho só Deus, mas estava se esforçando para entrar na presença, para ficar na presença e para chegar na terra prometida, um homem mais manso. Mas de repente, bem na hora de entrar, aí bateu na rocha 2 vezes. Graças a Deus que Moisés deu o melhor do que aquele pedaço daquela terra, não é porque ele não saiu da presença, ele foi ficar na presença, mas teve uma punição, que a gente não quer perder algumas coisas aqui da terra, porque nós sabemos que o nosso Deus tem que ter a vida de qualidade, seria vida de qualidade para seguir vivendo, com longevidade. Ele já estava com 120 anos, para seguir vivendo e enfrentar tudo aquilo ali, ter o prazer de pisar na terra. Então temos que ter cuidados, porque às vezes está tudo certinho, está tudo certinho, que a gente acha que não pode mudar. Está certinho, você estava tudo certinho, mansinho, e aí não pode mudar. Não pode mudar. Por que não pode mudar? Vamos ver o que Deus está falando comigo, viu? Deus está falando comigo essas coisas. Estou tudo certinho, não posso mudar. Por que eu não posso mudar? Está tudo certinho. Porque Deus, para Moisés, só tinha autoridade, que era Deus. Tinha alguém sobre Moisés? No período de Moisés? Mas eu estou tirando lições aqui. Moisés não tinha autoridade, só tinha Deus. E foi capaz de bater 2 vezes. Agora imagine nós, que temos autoridades que são humanas. Deus perfeito, Moisés foi capaz de tudo certinho. Tudo certinho. Qualquer coisa que eu fizer assim a mais ou a menos, tem tanto problema, tudo certinho. Bater 2 vezes tem problema? Tem. Então vamos ter cuidado, porque é bom copiar e querer estar nessa presença maravilhosa, mas não esquecer que isso não isenta a nossa responsabilidade de obediência quando tem que mudar de meta, de rumo. Não podia, não pode, de jeito nenhum. Agora quero que nós vejamos que Moisés não tinha uma autoridade sobre ele, era Deus somente. Ele fez isso, mas se fosse eu, as autoridades sobre ele, o que é que ele não faria? Mas estava na presença. Então a presença é bom, Deus é maravilhoso, misericordioso, derrama a presença sobre nós, mas nós temos que vigiar, a começar de mim, vigiar, porque justamente está certinho que traz aquela ousadia da gente dizer, mas eu estou certo, eu vou mudar. A autoridade, sendo boa, mas para ser obedecida, e no entanto, Moisés não tinha autoridade que falhasse, não era mal, totalmente boa, perfeita, Deus, e ele, mesmo na presença, um ardente desejo de se manter na presença, foi capaz de bater na rocha 2 vezes.
Mas não se esqueça, bom que ele é a presença, porque ainda mais hoje que Jesus pagou o preço, derramou seu sangue para que nós estejamos com essa presença. Não desista da presença não, agora tenha vigilância. Ele tem a presença, está tudo bom, mas tem que observar o que tem ao nosso redor. Outra pessoa que não teve ninguém sobre ele foi Adão, não tinha ninguém sobre ele, a não ser Deus. É para fazer aquilo que fez? Só tinha Deus, porque hoje a gente se. Mas é homem sobre mim, não, homem é homem, eu quero saber do meu Deus. Mas Adão estava na presença de Deus. Deus, ali foi o primeiro momento de teofania, foi ali, ó. Deus não é uma voz somente, ele ficava em forma de homem, em forma de anjo, como ele apareceu depois, quando os homens estavam, como o Abraão, por exemplo, ele se apresenta em forma de homem, em forma de anjo. Então a teofania não começou depois com Abraão, começou lá no Éden, porque quando o homem estava sem pecar, comendo só suas frutinhas para viver eternamente, ele ele ia esconder com a voz. Se fosse somente uma voz, ele ia se esconder. Deus se apresentava a ele, não em forma de Deus, que não podia, que não aguentava, mas em forma de homem, em forma de anjo. E conversava com ele na viração do dia. Tinha precisão dele desobedecer, mas estava tudo certinho. Fazer uma coisinha a mais, não tem problema. Não vou sair da meta. Eu estou pensando assim, vou ficar assim. E era a autoridade perfeita. Então você que é autoridade hoje, está tomando conta de crianças, adolescentes, o que você faz aqui que você está sobre alguém, não se esqueça que se estão fazendo isso com você, mas eu marquei para a hora e não chegou, não quer fazer isso, não chegou, não fez. Não se esqueça, se Deus, que não tem falha em nada, estava somente ele com autoridade sobre Adão, e Adão foi capaz de desobedecer. Se Moisés não tinha ninguém sobre ele, só tinha Deus. Moisés não teve um líder sobre ele. Adão não teve um líder sobre ele, só teve Deus. E desobedeceram, então vocês estão aí como líder disso, líder daquilo, líder de grupo de jovens, líder, tudo que você tem na liderança. As pessoas não querem sair das suas metas. Então, a minha meta está tudo certinho, eu vou bater a minha meta. A autoridade diz, vai por aqui não, mas a minha meta está tudo certinho, quem vai mudar? Então, não bata na rocha 2 vezes, não. Não se irrite, não, fique tranquilo, porque não podemos passar na frente de Deus. A desobediência começou lá e era somente ele a autoridade. E ele foi desobedecido direto, cara a cara assim, ó. Porque ele não via do jeito dele como Deus, mas via como homem, como anjo, na viração do dia, conversando com ele. E ele tiveram a coragem de desobedecer. Estava na meta deles, queria ser igual a Deus. Quando a mulher ouviu dizer, vai ser igual a ele, ela disse, agora, não tem problema, nós somos filhos, não erramos em nada, por que não fazer isso? Está tudo certinho, somente isso, não tem problema. Então é perigoso a gente estar assim tudo certinho e esquecer, mesmo dando tudo certinho, tem mudanças. Nosso Deus é um Deus que faz mudanças. O tempo todo ele fazendo mudanças, e sempre para melhor. Então vamos observar esses detalhes de cada pessoa que estava com tanta desejo da presença, como Moisés e Adão, que nem precisou desejar, Deus se ofereceu para eles mesmo, né? Fez eles perfeitos, ficou com eles, e o que deu foi isso, que eles não quiseram sair da meta deles. Pela minha meta, estou com a minha meta, e não sai da minha meta. Então vamos conhecer homens que viveram na presença do Senhor. Vamos conhecer outros, né? Já vimos Adão, já vimos Moisés, estou falando daqueles que não tiveram outra autoridade a não ser Deus. Agora temos o Samuel também,
Samuel também foi o único juiz de Israel, um juiz que, se a nossa humana, foi perfeito. Ele saiu da direção do povo, perguntando: fiz algum mal? Defraudei alguém? E ninguém levantou a voz para dizer que tinha feito alguma coisa errada. Mas ele estava todo certinho na presença, porém, ele não saiu da meta dele. A meta dele era certíssima, não é? Porque era profetizar, ser juiz, sacerdote, fazer tudo, menos pai. E o nosso Deus disse que filho é herança do Senhor. Então ele estava numa meta que era certinha, tudo certinho, e não quis fazer uma mudançazinha, mas eu vou ter que ter um horário para meus filhos. Não teve. A gente sabe disso porque os filhos não procederam igual a ele, não foram capazes de substituí-lo. E isso foi gravíssimo, porque por conta disso, Israel recebeu um rei que não era vontade de Deus. Não foi escolhido, Saul não foi escolhido. Então foi prejuízo, porque ele estava todo certinho. Um homem sair da frente do povo e dizer: pode dizer o que eu fiz errado, sabe? O povo vai avançar e dizer: você fez isso, você fez aquilo. Se ele fez assim, porque ele sabia que não tinha nada errado. E aí, estava tão certinho que ninguém viu, que ele não foi capaz de fazer o principal papel dele, que era salvar os seus filhos. Meta, estava na meta dele. Tudo certinho, mas precisa saber que Deus, Ele testa a gente, né? Não, mas está tudo certinho, mas agora eu estou dizendo que é para fazer assim. Vou fazer, quero que faça assim. Samuel também, podemos dizer que ele não teve, passou a ter autoridade como Saul, mas ele também já tinha saído, né? Já não era mais líder de Israel, continuou sendo importante, mas não assim desse nível. Mas no período que ele fez isso, que ele deixou os filhos de lado e ficou só cuidando, a ser todo certinho, e aí cuidando do ministério dele, do juiz, do sacerdote, de profeta, famoso, bom mesmo, na presença de Deus. Mas Deus não tirou a meta dele de pai cuidar dos seus filhos. Você pode fazer o que for, pode ter a atividade mais importante que for, mas Deus não deixa isento família. Família é prioridade de Deus. Então mais um, né? Mais um que estava todo certinho, mas não quis sair da meta. E olha que a meta era do Senhor, mas o Senhor tinha mais algo para ele fazer. Não era só um ministério lá fora, mas um ministério dentro de casa também. Não precisa Deus dizer, você tem que ir da sua família. Ele sabia que ele recebeu o ministério, esse sim, Deus tinha que dizer, tinha que ungir, para ele ser um profeta. Tinha que determinar, tinha que ficar sabendo. Ele ficou sabendo logo cedo, ainda criança, escolhido pelo Senhor, ouviu a voz de Deus, isso aí ele tinha que saber. Mas saber que depois de ser pai, ele tinha que cuidar dos seus filhos, isso aí não precisava nem Deus dizer. A figura do pai não é só importante para o filho, para o homem, mas para as meninas. Às vezes pensa que isso fica só com os filhos, não, as meninas. A importância delas na fase da ser afirmação em relação à posição dela sexual, depende do pai. A figura do pai, ele é o meu príncipe. Como ele vai ser o meu esposo. E para o menino, ele é homem, ele é macho. Então a importância é muito grande. E aí, o pai, faltou o pai. Mas ele estava todo certinho, a gente sabe, um exemplo, presença de Deus. Estou aqui pedindo para vocês essas interrogações. Talvez interrogações ou tentando trazer vocês para, meu Deus, eu não sabia de presença e agora eu tenho que saber
algumas coisas que eu não estava nem pensando. A gente tem que pensar, tem que saber tudo que Deus quer falar para nós, para não ficarmos somente vendo a parte boa e esquecer que tem perigo se a gente não estiver vigilante. Veja que você está fazendo tudo certinho, mas veja o que tem mais para fazer. Porque Deus, Ele não dispensa o que Ele deixa para se fazer. Tem feito, é isso só? Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Presença é maravilhoso, mas não se esqueça de vigiar. E aí nós vimos Samuel, vimos Adão, vimos Muito bem. Eu vou esquecer para saber que vocês estão seguindo mesmo. Vocês estão aqui, já vi que estão. Então, Adão, Moisés, Samuel. Agora nós temos alguém muito famoso. Mesmo que tenha outros, eu vou passar logo para... Tem outros, sempre tem, né? Homens que também quiseram viver na presença, mas eu vou pegar um que é destaque também, parecido com Moisés. Não queria, não retire de mim a tua presença. Salmo 51, versículo 10, né? Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, o Espírito reto, renova em mim, o Espírito, primeiro um coração puro, renova em mim, o Espírito reto. Eu me atrapalhei, tem um versículo que fala, não retire de mim a minha presença, eu disse errado, mas depois vocês veem aí. Cinquenta e 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos congelar aí um pouquinho. Aí o Davi, muita gente é apaixonada pela maneira de Davi ser tão chegado assim ao Senhor, né? A gente fica admirado e gosta desses personagens que são apaixonados pela presença de Deus. E agora Davi, ele teve autoridade, ele era rei, quer dizer, se tornou rei. A história começa em 1 Samuel 16, quando ele é reconhecido dentro da casa do seu pai, ele recebe o óleo da unção, meio assim escondido, porque ele não tem problema com Saul não querer matar logo, ainda bem não começasse. Mas ali estava sendo ungido, mesmo sem saber diretamente quando estaria no trono. Foi muita luta. Foi perseguição de 10 anos por Saul perseguindo. E Davi mentiu, Davi se fez de louco. Em Lode ele foi responsável pela morte de 85 sacerdotes. Não foi de brincadeira, Davi. Muita coisa, não é? Mas ele disse, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele sempre se quebrantava. Era uma das coisas mais importantes na vida de cada um de nós, é o quebrantamento. É o reconhecer quando estamos errados. E isso não faltava na vida de Davi. Errou, mas sempre se quebrantando, se arrependendo. E ele reconheceu uma autoridade sobre ele. O Natan, profetas são autoridades até sobre o rei. Vai lá e diz o que Deus mandou. Ele reconheceu, ele foi e falou, Natan falou para ele de uma maneira assim, por parábola. E ele pegou, esse homem. Vocês que eu não estou passando o detalhe da história, vocês sabem. Se não souber, é só ir procurar a história da Bíblia para poder a gente ter o tempo de falar as coisas que precisamos falar. As histórias são fáceis para você chegar lá e ler. Então ele, não, esse tem que morrer. Aí Natan disse, esse homem é você.
E aí? Reizão lá, que não, adorador, cheio de qualidades, ungido do Senhor, mas respeitou o profeta. Então aí a presença, o melhor de tudo, ele recebeu o título, aí a presença ele não se esqueceu não, ele vigiou. A autoridade sendo formada para ser obedecida. Vigiou e por isso recebeu um título de homem segundo o coração de Deus. Querer a presença, mas não esquecer que a presença não anula o quebrantamento e o respeito pelas autoridades. Viver certinho, mas não esquecer, estou certinho, mas isso aqui que Deus está me direcionando, eu vou fazer, porque a autoridade Ele está mandando fazer. E hoje Deus está mais assim, eu acredito que dá para vocês notarem na Bíblia a importância que Deus dá à autoridade, que Davi se destaca principalmente coração quebrantado e também, não só porque obedeceu o profeta, a autoridade sobre ele tomou posse da autoridade, como o profeta sem autoridade, e o Saul, que era o seu inimigo, sem ele ter culpa. O Saul estava com inveja dele, ele não tinha feito nada de mal, ele teve a oportunidade de matar 2 ou 3 vezes mais ou menos aí, na mão dele, assim ele não matou, e ele deixou a famosa frase: não tocar no ungido do Senhor. E aí, o destaque de Davi, entre todos que já falei, é justamente esse: não tocar no ungido do Senhor. Hoje nós estamos numa fase difícil de se entender essa frase, porque hoje todos são ungidos, todos têm o Espírito Santo. A gente tem que ter vigilante. E todos têm o Espírito Santo, mas Deus deixou um para apóstolos, outro para pastores, para mestres, profetas. Então não são todos na mesma posição. Tem uma hierarquia. Então todos aí têm o Espírito Santo, mas a professora de crianças tem a bispa Olga como autoridade sobre ela. Qual que é das atividades aqui, as líderes de cada atividade? Tem uma hierarquia aqui. Quem fala é a bispa, se não for a bispa, a pastora Alba, e assim, de acordo com cada posição é que vai sendo a obediência. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque a presença chega, mas a presença também sai, quando a gente não vigia. Tem que vigiar. Vigiar porque estou falando de quem estou falando? Davi. Porque Davi, ele não tocou no ungido, mesmo sendo ungido que já não era mais, ele dizia, já não tem mais nada, Deus já rejeitou ele, eu vou matar mesmo. Deus já rejeitou ele, Deus já tinha rejeitado o Saul. Porque ele não obedeceu também a uma, como ele não é destaque de obediência em relação à unção, que foi tão rápida que ele perdeu, que a gente não está falando dele como alguém que está na presença. Mas ele também perdeu porque não teve Samuel como autoridade sobre ele. Ele rei, Samuel profeta, e ele foi fazer algo que quem tinha que fazer era o profeta. Mas esse aí não conta muito, porque ele já foi todo errado mesmo. Estamos falando dos que eram certinhos, a presença certinhos, e que mesmo assim, o destaque é justamente saber quem está sobre ele. E aí, Davi teve essa vantagem. Deus não podia, Deus destacou Davi, mas por causa dessas duas coisas, quebrantamento, que já
já se associa uma coisa a outra. Para você obedecer uma autoridade e é ser humano, tem que ser quebrantado, tem que atender, mas é Deus, mas Deus colocou representantes. Não, mas eu quero é Deus, negócio de mulher, negócio de homem, negócio de ser humano na minha frente, me dando ordem. Mas é Deus que coloca. Aí Deus coloca e ele fica mais zangado de alguém que agora já tem autoridade, porque você sabe que mesmo Adão e Eva não tinha, só tinha ele de autoridade, ele não ficou tão irado assim não. Sabe por quê? O que ele tinha dito é que ia morrer se comesse a fruta. Ele não matou, não fulminou na hora. E não ainda prometeu um Salvador. Logo em Gênesis 3 ele está prometendo, olha, Gênesis 3,15, vou mandar aquele que nascerá de mulher e esmagará a cabeça da serpente, que era Jesus. Então já viu a diferença? Mexa com ele, mas não mexa com a autoridade que ele coloca na frente do povo dele. E senão, Adão e Eva tinham combinado, porque ele tinha dito, se comer, morre. Aí, não morreu fisicamente, só espiritualmente, mas era... E aí, não, vou deixar vivo, vou mandar o meu filho para salvar. Olha a diferença, porque foi direto para ele. Mas ele colocar alguém como representante e a gente não obedecer é mais sério. E geralmente a gente não obedece porque ele diz é ser humano, é gente como eu. Tenha cuidado. E é justamente aí eu não tenho problema, mas vou mostrar para vocês. Atos 5, a história de Ananias. De Ananias e Safira, né? Ananias, Safira. Atos 5, já era o tempo da graça. Pedro era autoridade sobre eles ou não? O apóstolo Pedro era autoridade sobre eles? E eles vieram para frente de Pedro enganando e mentindo? Saiu da meta? Veio enganando e mentindo e foi fulminado na presença ali, ó, no mesmo lugar. Agora imagine um pecado desse. Ao nosso tradicional pequenininho, só enganozinho, eles trouxeram a oferta, só que não deu como deveria ser. Foi fulminado. Adão e Eva, na presença de Deus, tudo a favor deles, e não foi fulminado. Mexa com Deus, mas não mexa com a autoridade. E se você for olhar na Bíblia, o tempo todo são essas coisas. Ele caiu lá, mas arriscou a mulher, ele, os dois morreram fulminados por causa de um homem. E aí tem que dizer, homem, obedecer a homem, obedeça a Deus. É muito engano, cuidado com essa presença sem vigilância. É muito engano nosso de pensar que um homem ou uma mulher estiver com autoridade. Se tiver uma presidente da República aqui nesse país, não desobedeça ela não. Porque até as autoridades lá fora, Deus disse que é para obedecer. Presidente da República fulano e tal, desobedeça, homem. A essa mulher, para você ver o que vai acontecer. Nem precisa Deus tocar a mão, o próprio presidente vai resolver sua questão. A própria presidente. Então, nós sabemos que Deus tem muita zelo por isso. Tem um capítulo inteiro de Paulo, que não é pouca coisa. Paulo, cheio do Espírito Santo, deixou, toda a Bíblia inspirada, mesmo que não fosse Paulo, mas eu quero falar, destacar um capítulo de Paulo, Romanos 3, falando a autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Então, cuidado, Deus nos deu o direito de ter a presença. Hoje nós não estamos na posição da antiga aliança, que tinha que lutar pela presença, leis, preceito, não. Hoje Jesus já pagou tudo, e nós temos o Espírito Santo para viver na obediência. Êxodo 20.
A gente vê que a gente tem que obedecer também. Não é somente a autoridade. Tem 10 mandamentos que a gente pensa que foi anulado, não foi. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Vamos passando mais rapidinho, que você já sabe, só para poder não esquecer que são mandamentos. Não te curvarás a elas, passando. E faça misericórdia a mim, passando. Vocês vão vendo rapidinho. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, passando. Lembra-te do sábado para santificar. Isso aqui eu tenho que dar parada, porque tem gente que não passa bem vendo isso. Sábado, a palavra sábado quer dizer descanso. Pode ser o domingo, e já está sendo domingo para os cristãos. O nosso sábado é o domingo, é nosso dia de descanso. Nosso descanso é Jesus. Nós não estamos na lei, nós estamos em Cristo. E Cristo é o nosso descanso, como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Ele é o nosso descanso, Jesus. E Ele ressuscitou no domingo, e hoje nós estamos aqui com Ele o dia inteiro para Ele. Podia ser desde manhã. Felizmente nós estamos numa vida tão abençoada que a gente não pode passar o dia inteiro no templo. Mas o ideal é o domingo todo no templo. E as atividades da semana zeradas. O domingo no templo. No princípio foi assim. Os cristãos se reuniam no templo aos domingos. E aí, tem que falar a Bíblia, né? A gente faz algumas modificações, aí a gente tem que explicar. Esses cultos de quinta, de sexta, não sei o quê, tudo aí fomos nós, não tem nenhum mal, né? A gente está aqui na casa de Deus a semana toda, mas não pode substituir. Porque às vezes tem pessoas que vêm na quinta não querem vir no domingo. E aí é para fazer isso, claro que você vem porque vem na quinta, vem no domingo também, porque o dia principal é o domingo. Foi isso que ficou escrito na palavra, o domingo. Todos os cristãos reuniam no domingo. Se você tem que faltar, que não deve faltar, porque respeita a autoridade da sua congregação, se ela marcou culto, você respeita. Seria plena semana. Mas por respeito à autoridade, como eu já acabei de dizer, a não ser que você tenha algum motivo que fale com a pessoa, com a que está dirigindo aquela congregação, e deva faltar por algum motivo, mas se a congregação tem culto a semana toda, você vai ter que obedecer também a sua autoridade, né? Porque a autoridade sendo boa, má. Cadê a mesma frase? Já sabe que bom, né? É para você obedecer. E você sabe que não há maldade nisso, né? Se ficar em casa, fica no televisor, né? Se ficar em casa, vai ficar no celular. Se ficar em casa, fica sem fazer aquilo que deveria fazer. Se ficasse em casa fazendo culto doméstico, no princípio era assim. Era culto doméstico todo domingo no templo. Culto doméstico todo domingo no templo. No princípio, há muito tempo, ainda na antiga vida. E aí vai alcançando até um pouquinho da segunda aliança e depois foi desfazendo e a gente traz o povo para o templo durante a semana, porque sabe que o povo ficando em casa só a graça de Deus. Então traz por isso, para fazer esse benefício de a pessoa não se desligar durante a semana. Mas naquele período era só o sábado, o descanso, que é o domingo, porque hoje nós não somos nenhum bobo de trocar o dia que Deus ressuscitou pelo sábado, dia comum. A palavra sábado é descanso, pode ser o dia que você escolher. O importante é que seja o descanso no Senhor Jesus. Pronto, passando. 6 dias trabalhar, mas passando, todo mundo já sabe essa parte aí. Passando. Qualquer dúvida aí, me procure. Vocês são sempre convidados para estar em nossa casa. Só é avisar para poder esperar por vocês. Qualquer dúvida do que está passando rápido, aí vocês podem ir lá que nós estudamos a Bíblia junto. Eu sou fominha de Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Nessa aí a gente dá uma paradinha aqui. Honra teu pai e tua mãe. Aí eu pedi para você, a lei passou? Passou não, os mandamentos, Deus continua vivo. Quem morreu foi
todos nós. Nós morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, você vê em Romanos capítulo 7. Estou falando aqui uma coisa que está fora desse assunto, porque quando Deus lembra assim, que acha que a igreja está precisando, né? Então, Romanos capítulo 7, você vai estudar toda semana, culto de libertação, culto. Onde você passou por aí, ou célula que eles já estudaram? Romanos 7 fala que a mulher casada, vou dar uma paradinha aqui, a mulher casada, uma pessoa casada, seja o homem ou a mulher, só pode ter um outro esposo, um outro marido, se morrer um deles, né? Ou a mulher, se a mulher morrer, o homem pode casar, se o homem morrer, a mulher pode casar. Aí Paulo faz essa analogia para mostrar eu estou aqui não, você está certinho. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, sabe a lei. Paulo está falando para aquele povo que sabia a lei, os judeus. E ele também, fariseu, então, sabendo muito da lei. Está falando sobre isso. Então, não tem jeito para a gente não. Deixa eu falar, assim para não ficar. Depois você lê em casa, viu? Romanos 7. Aí, tudo ligado na lei, e não tinha jeito, era o marido deles, a lei. Eles não tinham como sair disso. Agora, não servia para nada, só servia para dizer que eles iam para o inferno, porque não deixavam de adulterar, não deixavam de matar, não deixavam de roubar, e nem que deixassem 9 e faltasse um, ia para o inferno sempre. A lei só valia se cumprisse tudo. Então estava tudo perdido. Porque a lei é boa, mas ela não salva. Ela só lhe mostra quem você é. Somos pecadores. Aí ela mostra que sou pecadora e eu vou recorrer a quem? Quem é que pode me livrar dessa morte? Jesus. Aí Paulo está falando nesse capítulo 7 sobre isso e está dizendo assim: miserável homem que sou. Gente, pelo amor de Deus, vamos estudar um pouquinho mais de teologia. Eu abri uma parte aí para entender essa parte aí, porque tem gente que pensa que pode dizer isso. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? O bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero isso faço. E aí se aproveita disso e pensa que Paulo está dando esse exemplo para todo mundo saber que não quer fazer, mas faz. Não é isso não, viu? Paulo aí está dando tipo assim um grito de alerta. No capítulo 7 ele não fala muito do Espírito Santo e está mostrando que sem ele é assim, ó, não pode, não faz, quer fazer, mas quer fazer, o bem não faz o mal, sem o Espírito Santo. Vai para o capítulo 8, eu não vou poder falar sobre isso, estou abrindo parênteses, mas estou querendo dar uma aula para vocês. Vai para o capítulo 8, você começa dizendo: nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo, mas segundo. Então, a Bíblia é para ficar: eu quero fazer o bem, não posso, aguento. Só quero fazer o bem, mas só faço o mal. Ó miserável homem, que mulher que sou. Isso não, vocês ficarem fazendo isso não. Deus, Ele está mostrando ali a situação de uma pessoa que não tiver Cristo. Ele tinha Cristo. Então ali é apenas um grito de alerta para mostrar uma maneira para demonstrar a situação. E muita gente pegando isso para dizer: mas é isso mesmo, até Paulo ele disse: sabe o quê? Quem não pega isso que ele disse? Isso que é a verdade que é sobre ele, mas essa parte é apenas uma ilustração. Essa parte: eu sou miserável homem. Nada. Paulo dizia assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele não era isso, essa parte aí, você dá uma estudadinha mais. Porque se for entrar no estudo aqui vai ser uma aula, né? Eu não estou dando aula. Dá uma estudadinha mais em casa, procura um teólogo de confiança. Na escola Charles Spurgeon tem Luiz Suporte, tem o Antônio, esqueci o sobrenome, que são peritos em ensinar assuntos como esse, para vocês saberem, para não estar copiando essa parte que Paulo apenas está fazendo um alerta, mostrando que sem o Espírito Santo é isso, mas com o Espírito Santo
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu nem sei porque entrei aqui, não é assunto, já estou saindo de mansinho. Louvado seja Deus, voltemos aqui. Então já viram o perigo, eu quis mostrar o perigo da gente estar tudo certinho, na presença, ter o Espírito Santo, que maravilha. Seja disponível para dar meia volta quando a autoridade disser por aqui. Não é aconselhável dizer assim, mas então, se essa autoridade é assim, então eu vou para outro lugar que a autoridade não seja assim. Aí eu dou outro conselho para nós que estamos na presença, não esquecer que a aliança, em Gálatas 3, se eu não me engano, 3,15, eu acho que, se eu não me engano, é Gálatas 3,15, diz que uma aliança, mesmo sendo meramente humana, não deve ser desfeita. Isso no Novo Testamento, depois que Cristo veio. E no Antigo Testamento, Deus deixa bem claro, Josué, o santo homem de Deus, que estava fazendo aliança com os gibeonitas, e os gibeonitas enganaram Josué, e ele quis sair da aliança, e Deus disse não. Fez sua aliança porque quis. Então, entre no jeito da autoridade que está sobre a sua vida. Não aconselho quebrar aliança, no dia que eu estou falando isso. Porque o ideal seria isso. Não acabou aqui, então eu vou para outro lugar. Mas o ideal para quem não está, mas para quem está segundo o Espírito, vai aguentar firme o que o nosso Deus diz. Que a autoridade, sendo bom ou má, é para ser obedecida. Mas o meu princípio não pensou, tinha que pedir sabedoria a Deus. Não se faz aliança sem pedir sabedoria a Deus. Por isso que muitos casamentos estão desse jeito, porque não aqui, graças a Deus, mas a gente vê muitos casamentos derrotados porque fez uma aliança sem consultar a Deus. Eu bati o olho assim e disse, é aquele, pronto. Tem que pedir a Deus, bati o olho, não é aquela. Tem que pedir a Deus. Agora já se aliançou, se acerte, vá abandonar seu cartãozinho molhado. Você nem pediu. E não deixe seus filhos se meter nesse negócio. Ah, porque meu pai e minha mãe, porque minha mãe e meu pai, não se metam. Porque os filhos só perdem a bênção quando acontece isso. E vou deixar para vocês um exemplo que eu estou deixando. Ultimamente eu falo muito sobre esse assunto, porque termino, não falta de bênção nessas coisas. O pai todo errado, a mãe toda errada, e os filhos dando palpite, se metendo, e não é para dar palpite. Sua mãe está passando o que ela merece. Seu pai está passando o que ele merece. Deus não é injusto. Deixe seu pai com a sua mãe, vai cuidar da sua vida. Entra no lugar secreto e vá buscar a Deus. Vá para o lugar secreto, que Deus vai lhe mostrar por que seu pai está passando por isso, fazendo isso com a sua mãe, e por que sua mãe está fazendo isso com seu pai. Lá no lugar secreto tem resposta. Conversar com Deus não é para estar na presença? Agora se meter na vida dos pais. E aí eu deixo o meu exemplo aqui, porque a gente fala uma coisa que só pode falar aquilo que a gente pode realmente falar. Meu pai, não estou denegrindo a imagem dele, estou contando como testemunho. Meu pai arranjava mulheres que desse uma chance para ele na frente da nossa casa. A vizinha fulana deu chance, ele não está mais vivo não, viu? Está todo mundo vivo. Então ficava um na frente, só ia dar ousadia para ele. Podia não querer, mas ele ia dar a cantada dele e na frente da filhinha mais velha que sou eu. Porque era um chamego comigo, todo lugar estava com ele, não deu via. E ele estava um pouco se incomodando. A filhinha estava queimadinha, ó, cala um pouco, não foi na mamãe não. Eu nem estava entendendo muito depois, eu cresci para entender, aquilo era namorando. Quando eu fui crescendo, eu fui vendo que aquilo era namorando e fui vendo que mesmo na adolescência ele continuava fazendo. E aí eu disse, negócio não saiu mesmo. Sabe o que aconteceu? Nunca me meti, nunca. Sempre andando com meu pai, sempre andando com minha mãe, sem me meter.
É porque eu fui escolhida, viu? Eu não sei quem me ensinou isso, a não se meter na vida do pai e da mãe. Só podia ser o Espírito Santo. Eu fui escolhida mesmo com 7 anos, graças a Deus. Quer dizer, o Senhor mostrou para mim que era escolhida com 7 anos, já era escolhida do ventre. Por isso que eu comentei um negócio desse. Já meu a filha mais velha, Denguinho dele, ele me amava, meu pai, minha mãe, meu Deus do céu, a primeira filha, mas eu chamei. E eu não tomei partido de nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O resultado, casada com santo homem de Deus. E na idade certa, com 22 anos, a idade ideal. Para o Brasil, né? Porque em Israel é adolescente que casa, né? Mas no Brasil é outra cultura, então no Brasil, com 22 anos, você já fez faculdade, pelo menos já está bem tranquilo para casamento. Sem nenhum problema, só bênção na minha vida, no meu casamento, porque não me meti nos problemas do meu pai, não me meti mesmo, de jeito nenhum. Sentava no colo do meu pai até crescida, dengando, meu pai também me dengando, minha mãe me dengando, que eu fui dengosa demais. E não me meti. E o resultado, um marido que infelizmente sou invejado, vocês acreditam? Vocês acreditam que quando eu cheguei no ministério, o negro da pele fina, só olharam para isso, sem olhar que é um santo homem de Deus. Na pele fina, mas não chega para ninguém em nome de Jesus. Porque é um santo homem de Deus. Quando alguém se aproximava, aquele dia diferente, ele dizia, essa aqui para tomar conta. No dia que voltava para me atender, não ia mais. Graças a Deus, é santo homem de Deus. O homem escapar de mulher tem que ser santo homem de Deus mesmo. Porque mulher foi as quedas da maioria dos homens na terra, desde o princípio lá na Bíblia. E Deus abençoou. E eu tenho certeza que é a restituição daqueles que não se mete com a autoridade. Papai pode fazer o que for, deixa ele lá. Mamãe, quem resolve o problema de autoridade é Deus. Deus não está de olhos fechados, Ele está vendo tudo. Então deixe a autoridade quieta, deixe Deus resolver o problema dela. Se ela é má, é Deus que vai comigo. Eu acho que eu já contei o caso aqui da Noemi, né? Até que vi, tem uma mulher que foi a Noemi. Se eu não contei, eu conto de outra vez, porque hoje não dá mais tempo. Mas a Noemi foi assim. Foi restituída. Aliás, não precisa nem. Vocês leem o livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de 1 a 4, são 4 capítulos. Você vê que linda a história de uma mulher que obedeceu ao marido e que no final foi restituída, tendo uma nora que valia por 4 filhos e tendo o nome do seu neto na genealogia do Senhor Jesus. Você quer mais? Amém. Seja marido, seja líder espiritual, seja o que, se é autoridade, seja patrão, mas está muita injustiça, Deus está vendo. Vá para seu lugar secreto e diga: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Chame o reino de justiça, reino de justiça, reino de amor incondicional. É o reino do nosso Deus. Chame o reino e Deus está que se resolve tudo com as autoridades. As autoridades vão receber o que elas merecem. Porque o que não falo é autoridade má, né? Então, eu posso ser até uma delas. Então, não se preocupe. Chame o reino. Venha o teu reino, Senhor, que no reino dele, filho, como ele manda pedir, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Faça isso e você verá a justiça do Senhor sobre a vida da autoridade que está perturbando a sua vida. Não faça nada com ela. Então, seja lá qual for a autoridade, está na presença, né? Porque todos hoje, na casa de Deus, está cheio de pessoas na presença, porque aqui o Espírito Santo está dentro de nós, porque Jesus Cristo pagou o preço para morar dentro de nós. Então, nós estamos na presença. Moisés, Davi, queria estar no nosso tempo. Eles tiveram só naquele período de ver
mas nós, desde que aceitamos Jesus Cristo até o final, é diferente. Eles estão lá, bem abençoados. E vocês precisam saber também a questão pelo qual eles fizeram essas coisas. Moisés bateu na rocha, e o que fizeram de errado, e estão na presença de Deus. Vocês sabem que eles são importantíssimos. Jesus Cristo mostrou isso lá quando chegou lá no Monte da Transfiguração, a importância deles. Eles estão vivos, fazendo parte da glória de Deus. Mas sabe por que foi? Porque eles seguraram a promessa de Gênesis 3,15. Nós somos salvos porque a promessa se cumpriu. E eles foram salvos porque esperaram no cumprimento da promessa. Eles tinham fé. Eles foram salvos pela fé na promessa. Nenhum deles falou assim: mas Abraão mentiu tudo e foi ficar com Deus, está lá. E Moisés fez aquele coisa, não foi para a terra prometida, está lá. Pois é, eles estão lá. Todos esses líderes que são exemplo para nós, são referências, estão lá com o Senhor. Sabe por quê? Porque eles creram em Gênesis 3,15. Uma promessa foi feita e eles se manteram, foi passando de um para outro. A promessa chegou até eles e foi passando até chegar o dia que a promessa se cumpriu. E hoje nós somos salvos porque a promessa já se cumpriu e Jesus Cristo nos deu o seu Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos pensar nessas coisas. Não ficar só a presença, tem protocolo. Não vá fazer as coisas porque está tudo certinho na presença. Fazer as coisas fora do que Deus manda. Está na presença, mas você tem autoridade sobre você. Tem hierarquia na igreja de Cristo. Está na presença, fazendo tudo certo, mas tem que sair da sua meta e passar a fazer a meta da autoridade. Porque a autoridade não está aqui, irmão. Se você jura que está certinho na sua meta, agora imagine a autoridade na frente do povo de Deus, está falando coisa que está errado. Você está certo? Não, nós vamos assim, está tudo certo assim, eu nasci assim. E quem está na frente do Deus, que está todo errado, trazendo coisa errada, e você não pode sair da meta porque a autoridade está errada, então deixe que Deus vai punir a autoridade. Saia da sua meta e vá para a meta da autoridade e você verá a punição da autoridade, como Noemi viu a punição de Abimeleque. Morreu fora de hora, porque morrer todos têm que morrer. Morreu fora de hora. Então fique tranquilo, faça o que Deus está mandando através das autoridades. E eu quero deixar bem claro agora onde eu queria chegar. É o discipulado e agora mais uma coisa, que é o Everhome. Eita, meu Deus, falar em inglês, hein? Everhome. Cada lar terá uma Bíblia, cada lar terá a sua visita. Já preparou quem é? Já está na oração para saber quem é a pessoa que você vai visitar e entregar uma Bíblia? Então não parou, Deus não é de parar nem de regredir. Em vez de diminuir, aumentou. Agora não é mais somente o discipulado, mas agora também é um evangelismo com metas que vocês têm que trocar pelas metas de vocês. Agora, evangelismo e discipulado, novidade que vai ser trocado. Vocês fazem do jeito que o discipulado está sendo determinado. E o evangelismo também, porque a meta não é de vocês, a meta é da autoridade que está sobre vocês, que a gente acredita que vem de Deus. Nós estamos crendo que vem de Deus. E se não vem de Deus, quem vai ser comigo somos nós. E vocês ficam livres. Eu estou seguindo a meta que a autoridade mandou. Eu estou seguindo a meta conforme ela deixou. E aí Deus mostra que a autoridade está errada comigo. Vocês não querem esse desafio, não? Se está errada a meta da autoridade, quem vai ser punida é ela. E no caso aqui sou eu, né? Discipulado. Se está errada a meta do discipulado do Everhome, então, também o apóstolo Elias, que trouxe esse modelo, vai ser punido. Eu tenho certeza que Deus não está de olhos fechados. Se é errado o que nós estamos fazendo, nós temos punido.
Morrer, nós teremos que morrer um dia. Deus vai fazer uma punição de uma outra maneira. Morrer, nós estamos idosos, estamos bem próximos de estar no novo céu da terra. E, na verdade, nós não vamos morrer, nós vamos passar para o novo céu da terra, né? Mas pode acontecer algo extraordinário, nós ficamos assim, foi por isso, ela estava tudo errada, botou ele para ficar no erro. Por que você não enfrenta o desafio? Não é melhor do que ficar na mesma meta? Sai dessa meta e venha para a meta de Deus. Porque o que a autoridade traz é de Deus. E se não for de Deus, Ele é que pune. Não são vocês. Toda essa palavra foi para deixar esse assunto assim, bem aguçado na mente de vocês. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar vocês obedecer alguma coisa que seja errada, sem punir quem estiver mandando vocês fazerem. E eu fico à disposição. Façam, e se eu estou errada, se o discipulado que lê a Bíblia é errado, Deus é que vai me punir. Não faz ser morto, não. Ah, ela morreu. Não, não é morto. Vai ser coisa assim, que dê para vocês assim, meu Deus, detinir os ouvidos de vocês. Se tem erro, nós não somos perfeitos, mas sabemos que Bíblia é prioridade de Deus nas nossas vidas. E eu não dei nada além do que a Bíblia. E agora são 2 capítulos. Vocês pegaram a fase melhor para se consertarem e a fazer 2 capítulos por semana, porque eu sei que aqui se lê 3 capítulos por dia. É só questão de sair do certinho de vocês e do certinho de Deus, que é o que é o tanto da entrega, é a novidade que é de Deus agora. 3 capítulos por dia, mas está fora do que a autoridade está falando. A autoridade está falando que é assim, faz um questionário, que responde, que manda. Quem não sabe fazer digitado, faz no papel escrito, tira foto, manda para mim, certo? Porque não adianta ter um visitante aqui não saber como a gente está, porque senão ele pode aceitar Jesus Cristo e depois desistir. Mas tem que ler Bíblia, tem que... Então ele já está sabendo, tem um visitante que vai aceitar Jesus nessa noite, ou já aceitou, né, com essa conversa toda, porque quem convence é o Espírito Santo. A conversa toda que eu estou falando é de Bíblia. Então, se tem um visitante aceitando Jesus, já sabe que vai entrar numa congregação que faz discipulado a partir de hoje, vai fazer o discipulado, respondendo o questionário dentro de 7 dias, porque é um povo inteligente, porque tem o Espírito Santo veio para ensinar. Então, depois de ouvir a semana toda ouvindo, enquanto lava os pratos, enquanto varre a casa, enquanto está no volante, uma inteligência dessa, depois que sentar, que começa a responder, oh meu Deus, aquela pergunta, essa pergunta, isso aqui assim, eu estava ouvindo, eu vi a semana toda, eu sei tudo, o Espírito Santo está me lembrando tudo. Só depende da obediência. Não se esqueça, lá no Éden, o mal da humanidade começou pela desobediência. Se obedecer, terás o melhor desta terra. Se obedecer, as bênçãos correm atrás de vocês. Se obedecer, o nome do Senhor será exaltado. E o nome do Senhor será glorificado para sempre. Porque eu sei que a partir de hoje é um novo tempo. Num povo que está todo certinho, não tenho nada para reclamar, só precisa sair da meta que está e passar para a meta de Deus, que é que a autoridade entregou para vocês desde maio de 2023. Vocês podem aplaudir ao Senhor Jesus?